Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à Hora do Chá Flint e hoje a gente vai falar sobre um tema muito relevante que é a revolução tecnológica 5.0 na advocacia. As pessoas com o meu amigo e consultor Gustavo Rocha. Eu estava agora olhando um e-mail que eu recebi dele dia 6 de novembro de 2019 e ele já coloca ali os ensinamentos da Alice. Então, pega o papel e caneta e te prepara, que eu tenho certeza que vocês terão insights muito legais sobre tecnologia, processos internos, processos, pessoas e foco, né? Então, para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu já vou convidar agora o meu amigo, que acabou de entrar aqui, e vamos lá, Gustavo, bater esse papo sobre esse tema tão relevante. Vamos ver se ele me aceita. Ah, boa tarde! Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, tudo tranquilo. Está com chimarrão ou com chá em Porto Alegre hoje? Chimarrão. Então tá bom. Meu Chimarrão, mas amigo, a água eu também não abandono, não. A água tá aqui também. que legal. Gustavo, muito obrigada por ter aceitado o convite, por É um prazer. compartilhar um pouquinho o teu conhecimento. Eu acredito que entre os amigos advogados aí, tu é um empreendedor nato, porque é muito curioso, é um artista. Eu estava relendo as frases que tu escreveu, né? Os ensinamentos da Alice, e aí tu coloca um pouquinho das frases que eu compartilho na minha palestra. Uhum, E eu geralmente começo a live com alguma frase da Alice. E eu acho que o que mais uhum. tem a ver contigo é aquela parte que a Alice pergunta para o gato: aonde fica a saída, meu amigo, para esse momento que estamos vivendo? Sim, que não é fácil essa pergunta, nada fácil. Nem para Alice, nem para nós, na verdade. Sem dúvida, e tu continua. Somos sempre nós mesmos e o resto é o resto. Daí É o verdade, porquê de buscar a si mesmo é a busca mais importante da nossa vida. sem E sombra de como a dúvida. gente vai falar sobre inovação e tecnologia, eu acho importante, as pessoas às vezes não entendem o que é essa palestra da Flint, né? Entender que Uhum, a Flint é uma empresa de consultoria empresarial há mais de 10 anos, mas existe um personagem chamado Alice que tem a uhum, ver com a história de vida da Diana. exatamente. Então, isso teve um impacto tão grande na minha vida, que hoje eu estou aqui com a minha tiarinha, depois eu quero colocar um print aí para a gente Uhum, tirar uma foto, eu com a Alice, pelo menos da cabeça para cima, né? Que eu acho que é o mais importante, que é claro. o nosso mental, os nossos pensamentos aí. E conta para nós, Gustavo, o que é essa revolução tecnológica 5.0? Eu acho que é importante o pessoal contextualizar também, né? Além da questão, eu acho que tudo que nós vamos falar sobre tecnologia é pano de fundo, eu diria, para o que vai acontecer de verdade, que na verdade passa pelo momento da Alice e passa pela questão das pessoas. Nós temos hoje, se vocês forem analisar historicamente, nós temos a tecnologia como quase um centro do mundo. As pessoas colocam e endeusam a tecnologia, o que no meu ponto de vista é um erro estratégico gigante. A tecnologia ela é meio, ela não é fim. Na advocacia não é diferente, mas também não é diferente na sociedade. A gente vê as pessoas muitas vezes hoje, com época de pandemia e tudo mais que a gente está vendo acontecer, a gente vê as pessoas dependentes de um celular. Às vezes dentro da mesma casa não se conversam, trocam informações somente pelos aparelhos eletrônicos. Não há um momento de interatividade, a gente vê essa fuga das pessoas muitas vezes pelo eletrônico e não pelo momento presencial ou pelo momento de entrega entre as próprias pessoas que convivem umas com as outras. Então a revolução, a gente começa a analisar isso, é um preceito histórico que serve para que a humanidade entenda os ciclos que nós temos de vida. Então existe a Revolução Industrial 1, 2, 3, 4.0, que é onde ela teoricamente está parada hoje, que a Revolução Industrial ela passa por questões de máquinas, né? Na sua mais tenra idade, se nós formos analisar desde a pré-história, com os macacos e seres humanos, com as clavas e tudo mais, descoberta do fogo e vindo, com a revolução mais potente que nós tivemos nas duas guerras mundiais, onde realmente houve uma revolução industrial muito forte. E depois disso,
houve uma ascensão tecnológica, nossa, gigante na sociedade. Nós estamos falando, por exemplo, de celulares sem teclado, nós temos aí praticamente 12, 13 anos. Não é muito tempo. Só que muito tempo é, para nós, às vezes meses. Nós estamos há 4 meses em pandemia, dentro de casa, com uma situação totalmente divergente e nova, e eu não vou dizer inovadora, mas nova e totalmente difícil para todos nós. E nesses 4 meses todo mundo para e pensa, parece uma eternidade, tá? Mas é que nem a Alice, né? Essa eternidade pode durar um segundo, essa eternidade pode ser algo relativo, e realmente é relativo. Só que a eternidade, em tempos de tecnologia, ela tem uma velocidade de ascensão muito grande. Falando da revolução, então, 4.0 para 5.0, a grande, mas assim, a diametral diferença é que a revolução 4.0, ela passa por tecnologia, máquinas, e a revolução 5.0 passa por pessoas. A revolução 4.0, ela é industrial. A revolução 5.0, ela é social. E aí eu acho que é o termo, é o nevrálgico da nossa conversa aqui, que é justamente o que nós, enquanto sociedade, estamos aprendendo, o que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo de diferente ou de diferença na vida dos nossos semelhantes, para fazer uma entrega diferente, para fazer algo diverso daquilo que sempre foi. E aí não tem tecnologia que ajude. Ainda hoje, fazia uma conversa num cliente sobre a questão de jurimetria, que é um termo muito utilizado hoje na advocacia, em relação à extração de dados, estatística e uma série de outras questões, em que as pessoas olham para ti e dizem assim, nossa, eu quero a jurimetria, eu quero a extração de dados, eu quero a estatística, eu quero tudo isso na minha revolução, entre aspas, da minha advocacia. Só que se tu não mudar o teu mindset, se tu não mudar a tua forma de pensar, se tu não mudar a tua forma de agir em relação ao próprio colaborador, se tu botou todo mundo em home office e não estava nem aí para como eles iam se virar nas suas casas, né? Não estava nem aí se ele tinha ou não internet, não estava nem aí se ele tinha ou não família, se ele tem ou não filhos, não estava nem aí se a situação dele era diferente de outras pessoas. Tu não está, na verdade, fazendo nenhuma revolução. Tu está escravizando como se escravizava há trocentos milênios atrás. Nós temos que entender que a revolução, quando a gente fala que ela passa por pessoas e ela é uma revolução social, nós temos que entender o contexto social. E o contexto social que hoje nós vivenciamos, ele é atípico. Ele não tem parâmetros. Não adianta, eu gosto muito de psicologia, a gente já conversou um pouco sobre isso, e a gente entra muito nesse parâmetro, né? Mas a psicologia vai poder falar de solidão, a psicologia vai poder nos falar da intrusão, a psicologia vai poder nos falar do quanto é dificuldade de relacionamento de uma pessoa que tu ama, mas que tu não está preparado para conviver com ela 24 horas. A psicologia vai poder nos falar de N fatores, mas não tem psicologia que vá nos falar sobre um fator em que eu tinha um trabalho e agora não tenho mais, e não estou desempregado. Eu estou empregado, mas é uma outra forma de trabalhar. A psicologia não consegue explicar porque é totalmente revolucionário, isso é atípico, né? É socialmente novo para nós. O chamado, entre aspas, novo normal. As pessoas estão dentro de casa convivendo com seus filhos e entram num dilema ético e moral. Eu amo meus filhos, mas eles estão atrapalhando. E eu tenho que trabalhar. E eu tenho que fazer as coisas. E aí tu entra num dilema mais profundo ainda, que é às vezes tu ficar irritado com coisas que normalmente não te incomodavam. Para tudo, Gustavo. Vamos pedir para esse pessoal fazer um print de nós, porque agora virei Alice. Quando tu fala em dilemas, eu me identifiquei, porque eu acho o seguinte, a semelhança, pessoal, o que eu quero então? Quem está gostando da conversa, por favor, tire um print, nos marque e coloque ali. Marquei, coloca aqui no... Eu tô vendo que o pessoal tá gostando, Gustavo, eu só quis interromper. O Diego, a Nageli, tá todo mundo, ó. Ricardo Cruz, advogado, a minha irmã, Carla, Lefísio, tá todo mundo aí. Então façam um print, marca a Flint, marca o Gustavo. E, Gustavo, se tu falou em dilema, a Alice tá junto e vamos compartilhar esse dilema, porque eu já tô amando esse bate-papo. E quem quiser e tiver perguntas, eu vou deixar o Gustavo falar, mas a gente quer muito que você participe. Estou aprendendo a fazer as lives, Gustavo, e eu tenho que aprender que nós somos 3. Sou eu aqui em São Paulo, você em Porto Alegre e todo mundo que está compartilhando das nossas ideias. Então, vou me desafiar a interagir mais com o nosso público, que faz tanta diferença
nas nossas decisões e dilemas, por que não? Continua, meu amigo, continua. Com certeza. Inclusive o dilema, na verdade, de ser socialmente, entre aspas, agradável, né? Porque as pessoas hoje em dia acabam passando pelos mimimis da vida, que a gente sabe que tem vários, acabam passando também pelos dilemas de que eu preciso ter uma posição social. E eu digo para vocês que isso mudou muito. Na advocacia, por exemplo, que é o terreno que eu convivo mais, eu digo para os advogados, e digo isso há muito tempo, mas hoje é muito mais forte essa frase. Antes, e hoje é diferente, mas antes já tinha isso. Tu tem que aparentar ser, não basta ser. E hoje nós estamos vivendo uma coisa fantástica, que é uma quebra de paradigma gigante. Tão comparada, talvez, como a Alice, que é a situação do seguinte: hoje tem advogado com pós-doutorado em Direito que está passando necessidade. E tem advogado que não tem nem pós-graduação e é estrela. E aí nós começamos um paradigma. Ah, mas é porque a sociedade está transmudada, a sociedade perdeu seus parâmetros. Tá, para e pensa. Quando tu fala de sociedade, quando tu fala no sentido de sociedade, nós não temos muitas escolhas, nós temos adaptações. Nós temos que começar a compreender como ela funciona, como nós podemos nos adaptar a ela e o que eu vou aceitar e como eu vou reagir. Porque é isso que vai fazer a minha forma de pensar, isso que vai fazer as minhas escolhas me levarem a algum lugar. Foi isso que o gato disse para Alice quando ele quis dizer que qualquer caminho serve se tu não sabe para onde é que tu está indo. É isso. Nós temos que saber. Mas nós temos que acompanhar os movimentos. Temos que acompanhar, Gustavo, mas e aquele dilema da Alice que ela acorda achando que ela sabe quem ela é? Então, hoje de manhã eu acordei, eu era uma pessoa, e agora o mundo mudou tanto, transformou tanto, até essa habilidade técnica nossa, eu coloco a hora do chá Flint, porque o chá vem muito da competência, né? A nossa competência hoje no mercado de trabalho. Então, vem a questão do conhecimento, habilidade e atitude. Então, se eu era uma consultora, que o meu profissionalismo era medido pela minha aparência formal, o que eu aparentava, a pastinha, né? Eu venho de um que é como direito. O advogado engravatado, ele não gosta, mas ele precisa aparentar ser uma pessoa muito, muito competente. E, na verdade, a hora da verdade mesmo é o que ele entrega, é se ele consegue ter empatia pelo cliente, se colocar naquele caso, né? Tanto da consultoria, nós temos projetos, e vocês também, é conseguir ser humano ao invés de ser máquina, né? Então, eu trago na palestra as competências do profissional inovador, porque eu vejo que, independente da formação, ontem eu estava vendo o Thiago Nigro falando sobre a equipe dele. Cara, fatura milhões, ele tem 8 pessoas trabalhando com ele, e ele disse assim, a capacidade técnica foi o que eu menos olhei. São pessoas que eu escolhi pelos valores e estão comigo até hoje. E que hoje faturam tanto quanto eu. Só que lá no início foram pessoas que eu escolhi pelos valores, não foi pela formação. Então, o que a gente está falando é que não é que eu não preciso buscar a capacitação técnica, mas que hoje as habilidades humanas, a empatia, isso que a gente vem do propósito, né? Então, eu tenho um propósito que é ser a faísca para os projetos que eu atuo, para as empresas, para as pessoas que querem empreender. A minha visão, que antes se cobrava, como assim você não sabe onde quer chegar? Eu acho importante tocar nesse ponto do gato, porque era algo muito automático sem sentir. Então, assim, eu quero ser um advogado, eu quero ser juiz, tá, mas que estilo de vida eu quero ter? Quais serão os meus hobbies, as minhas conexões, né? Então, vem muito essa questão de pessoa para pessoa para conseguir realmente entregar algo e ser relações mais verdadeiras, mais autênticas, mais transparentes, né? Que todos somos humanos e que, assim como a Alice, que muda a todo momento e ela consegue se adaptar muito a cada país que ela imagina, como seja o País das Maravilhas, nós também precisamos ter essa flexibilidade. Mas aí nós entramos, eu acho que uma das chamadas também que a Alice traz, e é bem interessante, é a do chapeleiro maluco, né? Vai lá. Mas eu tô me sentindo maluca, diz ela. Mas as melhores pessoas assim o são. Porque as melhores pessoas têm os parâmetros que vêm do coração, né? As melhores pessoas têm os parâmetros que vêm das suas próprias verdades. Na verdade, o livro tem uma profundidade, né? O texto ou o filme tem uma profundidade muito grande que às vezes passa desapercebida. Mas a profundidade que ele quer dar não é somente do contexto das palavras, é do contexto da essência.
O que hoje, cada vez mais, se exige das pessoas. O que é, gente? Vamos pegar termos bem comuns e bem do nosso dia a dia, que vocês ligam a televisão ou abrem as notícias e verificam. O que é compliance? O que é essa questão do certo e do errado que nós tanto batemos na tecla? Se nada mais é do que decisões de foro íntimo que viram foro coletivo. Se, na verdade, voltássemos às bases realmente de nexo causal lá das nossas origens, nós teríamos isso. Nós saberíamos o que é certo e o que é errado. Nós saberíamos o que precisaríamos fazer para que as coisas deem certo. A grande questão é que no aparentar ser, as pessoas querem mostrar algo que às vezes elas têm um pedacinho, não é a essência delas. Mas elas precisam mostrar aquilo porque aquilo é o que é bonito socialmente. Muito além de um rostinho bonito, é muito mais do que isso. Elas querem mostrar que elas têm propriedades, quando na verdade às vezes elas cavocam essas propriedades, querem produzir essas propriedades. E por que isso tudo tem contexto com tecnologia, isso tudo tem contexto com a sociedade 5.0? Porque na verdade a tecnologia ela desmonta, mas desmonta mesmo, boa parte da estruturação que as pessoas fazem de maneira mecânica. Quer dizer, tudo que eu faço, que eu fazia no meu trabalho, que era de uma maneira mecânica, agora a tecnologia me substituiu. Eu tenho cases aí em empresas que eu implementei, por exemplo, onde eu substituí 17 softwares por um robô. Tenho cases aí de empresas que eu trabalhei, de escritórios, que diminuíram a quase 50% do seu parque humano por tecnologia. E aí tu me diz, nossa, a tecnologia está causando desemprego. Não. A tecnologia está pegando tarefas repetitivas e colocando a máquina a fazer tarefas repetitivas. E se um ser humano fazia tarefas repetitivas e aceitava fazer tarefas repetitivas, é porque ele não estava exercendo o livre-arbítrio que ele tinha de pensar. Todos vocês que estão nos ouvindo ou vão nos ouvir depois desta live e olharem para o seu trabalho e perceberem que ele é mecânico, que ele é repetitivo, sim, tomem muito cuidado. A máquina vai substituir vocês. Não tenha dúvida disso. Agora, aonde tem a questão do exercício do pensar, isso é muito diferente. O Léo está nos colocando aqui, o que irá fazer a diferença é a emoção. Se é a emoção, algumas pessoas colocam isso pelos livros de origem, né? Talvez lá, Eu, Robô, de Isaac Asimov e outros, na verdade, que falavam que os robôs vieram e o que diferenciava um robô do ser humano é a emoção. Na verdade, é um pouquinho mais complexo do que isso. Além de sentimentos que robôs não podem ter, né? Até porque sentimento não é algo que tu possa forjar, é algo que é constituído de uma maneira que nem os cientistas sabem como isso se procede no próprio cérebro, de maneira hormonal e física, quanto mais de maneira emotiva, né? Nós temos padrões. Freud, Jung, são padrões. Não são comportamentos que possam ser repetitivos. É diferente. Então, o que diferencia a máquina é somente a emoção? Não. O que diferencia hoje ainda é o pensar. Não é a emoção. Por que eu digo que é o pensar? Porque nós temos 4 ondas da inteligência artificial. E nós estamos recém na segunda onda, que é a onda industrial da inteligência artificial. Nós vamos entrar em ondas mais técnicas, onde a máquina vai entrar de uma maneira mais forte, aonde? Ela vai entrar na construção mental. Uma máquina hoje, um robô, ele não pensa. Ele constrói em cima de raciocínios que já existem e foram pré-catalogados. Por exemplo, a Dayana está lá em São Paulo, ela vai na Pinacoteca de São Paulo e ela vai ficar maravilhada, por exemplo, que ela vai poder conversar no celular dela com o aplicativo da Pinacoteca, que contém uma inteligência artificial da IBM, que é o Watson, e nesta inteligência artificial ele não tem mais respostas simples, como era antigamente. Eu não sei se vocês conhecem esse case, mas eu vou trazer ele rapidamente para vocês. Quando ele foi colocado na Pinacoteca de São Paulo, se não me falha a memória, ele tinha 7.000 verbetes, 7.000 obras que ele conhecia, o robô. Passaram-se 30 dias, as pessoas interagindo com o robô, perguntando para o robô, e o robô consultando internet e outros bancos de dados. Em 30 dias, ele foi para 21.000 respostas. Ele aprendeu. E isso a inteligência faz. Isso, na verdade, nem é inteligência artificial, isso tem um outro nome, machine learning, que é a máquina aprender. Mas, assim, é um princípio de inteligência artificial. E as pessoas acham e ficam assim, meu Deus do céu, é o suprassumo da inteligência. Não, não é. Assim como no direito, tem muita coisa que se automatiza e o pessoal chama de inteligência artificial, mas não é.
Inteligência artificial, vamos dar nome aos bois. Inteligência artificial é quando uma máquina, exatamente como no filme O Exterminador do Futuro, ela for capaz de criar, ela é Skynet, ela for capaz de criar ela mesma novas linguagens. Por exemplo, eu não sei se vocês também têm conhecimento disso, porque foi um caso que surgiu na mídia em 2018 e foi abafado, que é o seguinte, o Facebook, não é o Facebook, tá? O Zuckerberg, o dono do Facebook, criou duas inteligências artificiais distintas e botou uma a conversar com a outra, de forma totalmente livre, só controlando, né? Só monitorando. Em menos de 10 minutos ou 30 minutos, uma coisa muito rápida, as duas inteligências artificiais chegaram à seguinte conclusão. O inglês, que é a língua que eles estavam conversando, era muito arcaico, complicado. Eles criaram uma nova língua e começaram a conversar de uma maneira que os cientistas não sabiam o que eles estavam fazendo. E eles foram desligados. E se eu não pudesse desligar eles, o que teria acontecido? Vocês podem ter visto em 2018 surgir a primeira Skynet, do Exterminador do Futuro. Por quê? Porque ali era inteligência artificial pura. Tanto é que o Zuckerberg sempre foi um defensor, porque nós temos grandes potências, tá? Nós temos o Google, nós temos o cara da Tesla, que é o Elon Musk, e nós temos o Facebook. 3 grandes potências de inteligência artificial, Microsoft também, no mundo. Todas elas, com exceção do Zuckerberg, dizem a mesma coisa. Nós queremos inteligência artificial, mas queremos ela monitorada pelo ser humano. O Zuckerberg é o único maluco que diz que isso aí tem que ser solto. E foi o primeiro que tomou um revés quando soltou a inteligência artificial. Nós temos que entender que nós, seres humanos, né, a não ser que os princípios lá do Isaac Asimov, dos anos 60, quando ele escreveu os princípios da robótica, onde a primeira lei da robótica diz o seguinte, o robô não pode ferir o ser humano. Essa é a primeira lei da robótica. Exatamente. Como? Esse ponto que tu coloca, então, Gustavo, para quem não entendeu, tá? Eu vou segurar um pouquinho esse teu pensamento, que tu é um advogado brilhante, muito inteligente, mas aqueles empreendedores e profissionais que não entenderam que tem que reaprender a aprender. Né? Nós temos profissionais, e principalmente a consultoria, tu deu o exemplo do Mark, do Facebook, ninguém ensinou ele a ser empreendedor. Ele foi colocando as ideias dele em prática e tu mesmo colocou agora que ele foi a primeira pessoa que sofreu o revés da ideia dele. Então, hoje, eu estava colocando muito essa questão da coragem, da criatividade, e estava escutando um podcast que falava sobre problemas complexos e dizia o seguinte, nós temos que entender uma hierarquia de solução de problemas que é priorizar pessoas em primeiro lugar, depois depois produto e depois lucratividade. E parece que uma minoria das empresas e do mercado está entendendo isso. Porque quando se fala na importância do ser humano dentro das empresas, ainda existe uma relação vertical e não horizontal. Então, eu quero que tu compartilhe um pouquinho o que tu pensa disso, de quando que vai cair a ficha para os profissionais, para as empresas, entenderem que nós temos que reaprender a aprender. Como, não na velocidade dos robôs, mas precisa existir um movimento de práticas de gestão, de inovação, né? Porque senão não vai mais existir emprego. E se a gente focar na tua área de tecnologia, tá sobrando empregos. E aqui em São Paulo mesmo, eu moro pertinho da TOTUS aqui, muitas vagas na área de tecnologia. E se o ser humano quisesse aprender uma habilidade nova, uma competência nova, ele estaria empregado trabalhando nas empresas de tecnologia. Então, me parece que existe um modelo mental limitante, né? Alguma crença limitante que ele acha que ele não pode aprender ou que não é o mundo dele. Então, coloca um pouquinho o que tu pensa sobre esse aspecto. Eu acho que 2 viés são importantes para esse aspecto. O primeiro deles é o viés daquilo que é a tendência mundial de empregabilidade, que nós temos 10 princípios que já vem sendo estudado há vários anos das tendências no mundo, e faz muitos anos que essas tendências vêm sempre com 2 coisas muito fortes, que é bem interessante. Tecnologia, em vários aspectos, que é o que nós estamos falando aqui, mas tem um outro viés que o pessoal deixa meio de lado, que se chama inteligência emocional. E é um viés forte da empregabilidade, e é um viés forte que traz de novo a questão das pessoas. E um segundo ponto que eu acho que é fundamental que as pessoas se deem conta, e casualmente era um assunto também que eu falava há poucos dias com alguns amigos, que é a seguinte situação. As pessoas, todo mundo quer falar aquele discurso. Eu me coloco na posição do meu cliente. Eu tenho o centro
do meu trabalho é o meu cliente. Na verdade, perdão, na maioria das vezes o centro do teu trabalho não é o cliente, é o dinheiro que o cliente paga. Na maioria das vezes, é o lucro. Na maioria das vezes o centro do teu trabalho não é o cliente, é o quanto o cliente te incomoda. E aí tu tem que entender que quando a gente fala startups, quando se fala essa tentativa, porque é uma tentativa, tá? Eu não vou dizer que eles são 100% corretos. Não vou dizer que o pessoal de startup está 100% certo. Eu não vou dizer que a gente tem que queimar os livros, como diria o pessoal da Idade Média. Eu não vou dizer que o que já foi feito no passado está errado, porque isso é ilusório e isso é burrice. Na verdade, nós temos que aproveitar o que tem de bom e construir coisas melhores. Isso é reaprender. A partir do momento, mas eu tenho que entender que estas novas formas de pensar também são úteis. Então, quando eu venho com metodologias ágeis, que querem quebrar o pensamento cartesiano tradicional, quando eu venho com a chamada experience no cliente, não é ir lá para visitar a fábrica do cliente. Ter a experience do cliente é conhecer o mercado do cliente, é entender como é que ele ganha dinheiro, é entender como é que ele está sofrendo agora com o Covid, é entender como é que ele faz o trabalho dele acontecer e como é que ele está sendo mantido no trabalho dele. É entender como é que tu pode fazer a diferença para o trabalho dele. Isso faz toda a diferença. Isso é experience do cliente. É transformar o cliente numa experiência positiva para ele mesmo. É aquilo que o psicólogo sempre fala e que nós esquecemos. As pessoas não querem ouvir falar de outra coisa senão delas mesmas. Nós somos tão egoístas que nós não queremos ouvir falar do outro. Nós queremos ouvir falar de nós mesmos. E é por isso que as pessoas muitas vezes são enganadas, porque o cara que tem a psicopatia ou o cara que é convencionalmente alguém que gosta de ludibriar outros, ele sabe disso. Então ele faz o discurso dele a favor do que tu quer ouvir, que nem sempre é o que tu vai ganhar. E aí nós entramos na seara entre a verdade, a mentira, a ética e a moral. Mas, numa sociedade cada vez mais voltada para o ser humano e cada vez mais buscando na tecnologia, principalmente o seu uso, porque este é o futuro da sociedade 5.0, quer dizer, a ideia do 5.0 é o quê? Vamos centrar o nosso foco nas pessoas, na experiência das pessoas, na usabilidade das pessoas, em desenvolver as pessoas nas suas potencialidades e principalmente na sua inteligência emocional. Não adianta nada o cara ser muito bom em tecnologia, mas não conversar mais com o colega do lado. Não adianta mais a pessoa ser muito boa, por exemplo, e não saber engolir um sapo. Não adianta mais a pessoa ter a ideia de ser entre aspas, um gênio e não poder mais ter convivência com outras pessoas. Esse tempo acabou. O tempo em que tu tem uma cadeira lá de chefe e que tu pode sentar, só mandar e o resto obedece porque tem juízo, esse tempo está acabando. Porque, na verdade, quem está produzindo está percebendo o quê? Sou eu que mantenho isso aqui de pé. Eu também quero ter o reconhecimento enquanto pessoa, preciso ter este reconhecimento enquanto pessoa, e quem é que não me deixa mentir nesse sentido? Como eu brinco, né? Quem não me deixa mentir são as gerações mais novas. Porque as gerações mais novas, o que elas querem? Não é só dinheiro, elas querem reconhecimento. Elas querem mais do que um tapinha nas costas, elas querem o cargo. Elas têm alguns problemas, entre aspas, porque elas se valorizam muito, às vezes sem ter base. Isso é um problema. Mas aí, de novo, nós estamos na empregabilidade, de novo estamos na inteligência emocional, que às vezes falta para algumas pessoas. Porque inteligência emocional tu não compra. Inteligência emocional só tem uma forma, tu aprende. E só tem uma forma de aprender, que é sofrendo. Não tem outra. Essa resiliência, né? Ó, a Camila tá mandando a live, podem mandar as perguntas aí, obrigada, que pessoal. À vontade. Eu acho assim, Gustavo, teve coisas que a tecnologia nos trouxe. Eu mesmo, como consultora no Rio Grande do Sul, eu perdia muito tempo nas estradas porque eu tinha que estar presencialmente nas empresas. Hoje, eu fico praticamente só fazendo reunião em casa online. Mas, claro, por essa manhã, eu pensei, como é que eu posso inovar e compartilhar? Você falou que semelhante atrai semelhante. O que eu percebo? Eu tenho um método de consultoria que eu atendo um cliente, quando eu começo a atender outro, é o mesmo problema. O que eu pensei como Alice? Eu vou juntar essas empresas e otimizar meu tempo. E hoje de manhã a gente fez isso num produto chamado Sagia, ou seja, transforme a estratégia do teu negócio em operação. E a gente já teve 2 empresas participando e foi muito legal observar que existia um medo do novo. Como assim? Vou falar sobre o negócio virtualmente. Uma empresa de Garibaldi, outra de Lagoa Vermelha, que está aqui, a Nageli. E aí,
começou a reunião assim meio tenso e depois o pessoal já, compartilhando, falou assim, a Nageli estava falando, o Léo falou, eu me vi na história, são empresas familiares, semelhantes, e tu lida muito com esses grupos de estudo, da gente conseguir evoluir, entendendo os problemas que cada um tem. O empreendedor, ele é muito solitário. E às vezes a solução está na dica de uma pessoa que está passando, ou já passou por aquele problema. Então eu acho que quando a gente fala em tecnologia e pessoas, nós precisamos entender que ela nos trouxe muito benefício. Hoje fazer uma reunião pelo Zoom é natural, está todo mundo fazendo. Há 4 meses atrás era um bicho de 7 cabeças, né? Então, o quanto nós, como empreendedores e profissionais, precisamos nos arriscar e propor coisas novas, testar, aprender, para daí sim conseguir falar, poxa vida, deu certo, não deu certo, né? Mas olha como tem solução, como a tecnologia também nos aproxima se a gente usar o que tu falou, que é o pensar, né? Antes do sentir é estruturar e pensar. Então, quando eu vou para uma reunião hoje, eu penso muito mais, eu tenho muito mais tempo de estruturar. E aí vem a ideia de relacionamentos antes de negócio. Que a palavra-chave é confiança, é reputação. Eu só consigo confiança tendo consistência, né? Então, as lives... Tem muita live que para mim não agrega, mas tem muita que me mostra o seguinte, a persistência do empreendedor, dele tá lá, por isso que eu me proponho estar toda quarta-feira aqui compartilhando um assunto novo, porque ele também nos coloca essa disciplina de confiança. Né? Sem sombra de dúvida. E quebra um paradigma. Que é essa questão comportamental que tu falou da inteligência emocional também. Né? Porque não adianta falar que algo não funciona se eu não testei. Então, a gente testa, compartilha, vê, a Carla está colocando, como a tecnologia vai substituir o advogado e até que ponto? Eu vejo, na verdade, assim, Carla, só comentando, finalizando aqui a questão que a Dai colocou, é fundamental que as pessoas entendam que para quebrar paradigmas, tu vai ter que levantar bandeiras que nem sempre serão bem vistas, no primeiro momento. Tu terá muita dificuldade e muita resistência nessas bandeiras. Mas a tua persistência e o teu propósito, que é aquilo que às vezes a gente fala e não pode ser retórica, tem que ser verdadeiro. Por que tu escolheu a faculdade de Direito? Por que tu quer ser advogado? E por que tu quer ser advogado na área que tu atua? Quando esta pergunta, a resposta é, muitas vezes, porque meu pai quis, porque na verdade minha família já tinha um escritório, ou situações, não desmerecendo quem já tenha, mas às vezes se a resposta for só essa, tu não tem propósito. Se tu não tiver um propósito claro, tu não vai estar preparado para as mazelas que aquela situação vai te trazer. Ter um propósito, ter um porquê, vai te levar muito mais longe. E aí, respondendo a questionamento que a Carla coloca, que é justamente o embalo dessa resposta, as pessoas que têm propósito, a tecnologia não tem como substituir. Porque elas vão entender, criar e se adaptar de uma forma diferente. As pessoas que não têm propósito, elas têm muito medo desse novo. Por quê? Porque elas não estão enxergando que a tecnologia como uma aliada, elas enxergam a tecnologia como um problema. Há algum tempo atrás, eu lido com tecnologia desde os anos 90, na área jurídica. Desde 1997, para ser mais preciso. Nesse sentido, são tantos anos e tantos anos vendo isso acontecer, que eu já passei por muitas revoluções tecnológicas. Eu, quando comecei a fazer relatórios, lá atrás, nos anos 90, início dos anos 2000, eles eram no papel. Quando eles foram para o computador, tinha gente que dizia, acabou o nosso mundo. Depois, quando acabou, ainda tem até hoje planilhas de Excel, mas hoje, quando as planilhas já são colocadas de segundo lado, nós temos software, as pessoas, meu Deus do céu, é uma revolução. Nada disso é revolução. Tudo isso nada mais é do que uma questão lógica que a sociedade trouxe primeiro. E o que a sociedade trouxe, nós, advogados, muitas vezes não estamos aprendendo? É que a tecnologia serve para auxiliar. As pessoas têm usado a tecnologia. Quem é que não gosta de pegar um aplicativo para pedir comida? Quem é que não gosta de um aplicativo para andar de bicicleta? Quem é que não gosta de um aplicativo para andar de carro e não precisar deslocar do seu próprio carro? Agora, quando a tecnologia vem para a sua área de atuação, parece que é um problema. Mas ela está em todos os setores. Hoje em dia, tu não consegue nem mexer numa empilhadeira se tu não souber a tecnologia. Isso é um fator essencial nas nossas vidas. Aí a pergunta que a Carla coloca é, ela vai substituir o advogado até que ponto? Respondo da mesma forma que antes. Ela vai substituir o advogado até o ponto em que ele não pensar. Quando tiver que pensar, a tecnologia está anos-luz ainda de chegar nesse ponto. Ah, Gustavo, e quando a tecnologia chegar no ponto, por exemplo, nós já temos exemplos de juízes robôs em alguns lugares.
Se vocês assistirem, como eu participo do Judiciário, em reuniões através da Comissão de Tecnologia e outras questões, em que a gente sabe que eles já estão com sentenças todas elas pré-organizadas por matéria-chave, etc., e tu te apavora com aquilo, meu Deus do céu, vai acontecer do judiciário e os advogados virarem um grande panelão, digamos assim, de decisões padrões ou padronizáveis? Parte disso sim. Mas boa parte disso não. Por quê? Porque tem uma palavrinha aí no meio que não entra, que se chama fato. O que aconteceu de fato não é direito. Não tem como padronizar. E digo mais, somente o advogado, e tu que está nos assistindo aqui é advogado, somente tu, enquanto a tua profissão existir, é que existe uma chance de a tecnologia não acabar com o direito. Por quê? Porque é o advogado que cria jurisprudência, é o advogado que pensa a tese, é o advogado que cria uma interpretação para a legislação que já existe lá. Isso não é papel do juiz, isso não é papel do Ministério Público, isso não é papel do defensor, isso é papel do advogado. Então o advogado te valoriza, é tu que pode fazer com que a tecnologia não seja um problema. Ah, Gustavo, mas veja bem, eu atuo na área empresarial, por exemplo, e tem muito modelo. Tem, e vai continuar tendo. Só que isso não substitui o advogado. Porque aquilo que é modelo, dá para o robô. O que não é modelo, cobra bem e não dá para o robô. Só entenda o seguinte, não tenta vender o que é modelo como algo pensante, porque isso já não cabe mais. Porque do outro lado, na empresa, também tem um advogado que entende que aquilo é modelo. Então não vende o que tu não pode vender. Não tenta entregar o que tu não consegue entregar. Tu tem que conhecer tecnologia até o ponto de entender até onde ela vai. Porque isso faz muita diferença. E aí vem a pergunta da colega, Nageli. Essa revolução 5.0... Nageli, desculpe. Essa revolução 5.0 na advocacia vai acelerar o judiciário? Bom, deixa eu te contar historicamente. Desde 2000 o processo eletrônico, os princípios dele, 2002. Forte no Brasil, 2005 começou. De 2005 para cá, o judiciário vem se aparelhando de N formas. A esfera federal de uma forma muito mais forte, as esferas estaduais de uma forma um pouco mais fraca, mas vem se aparelhando sim. Elas vêm acelerando o quê? A padronização tanto do judiciário quanto da advocacia. Só tem um detalhe. Ah, Gustavo, me diz uma coisa. Ninguém perguntou, mas eu já vou aproveitar a pergunta para colocar isso. Nós temos hoje inteligência artificial em todos, eu não estou dizendo aqui na retórica, eu estou afirmando, em todos os tribunais do Brasil federais. Nós já temos inteligência artificial, nós já temos algoritmos de inteligência artificial. Começaram distribuindo o processo para comarcas, para juízes, etc. Agora, eles já estão lendo as petições, verificando o teu pedido e verificando qual é a tese que se aplica para dar uma sugestão para o juiz. Aí tu vai me dizer, tá me ouvindo, vai dizer, vai acabar com os juízes, não vai fazer mais nada. É aí que mora a diferença. O teu papel advogado agora é visual law, para poder fazer a diferença e o algoritmo não entender. O teu papel agora é colocar e fazer a diferença não em modelos, mas em peças diferentes para que o algoritmo não te entenda. E o contrário também é verdadeiro. O teu papel é utilizar palavras inteligentes que os próprios juízes utilizam nos seus julgados para tentar fazer com que o algoritmo daqui a pouco direcione para uma turma que tu queira que seja direcionado. Tudo isso faz parte do quê? Da inteligência e da estratégia. E não tem máquina que faça isso. Não tem jurimetria que faça isso. Isso é o papel do advogado. E é por isso que quando a gente fala da valorização da advocacia, a gente fala do papel do advogado, a gente fala da revolução das pessoas em cima da tecnologia, a gente tem que entender. Tem muito espaço para as pessoas. Mas para pessoas que pensam. Gustavo, quando eu defendo muito a bandeira da economia criativa. E a economia criativa, ela vem do tripé tecnologia, economia e criatividade. Cultura. Perfeito. Cultura. Você tá querendo nos dizer que o advogado precisa ser criativo, então? Mas não tenha dúvida. E, na verdade, eu estou querendo dizer mais. Ele nunca deixou de ser. Porque o advogado dos anos 70, ele era criativo para entender como é que o judiciário fazia sem jurimetria no papel, como é que ele funcionava pelo conhecimento empírico. O advogado dos anos 90, por ali, já começou a entender que dados eram importantes, o dos anos 2000 começou a acordar para essa realidade, e o advogado 2020, que não entende sobre dados, está ficando fora do mercado. Só que para ser criativo agora é mais difícil.
É mais difícil por quê? Porque não basta compreender como o judiciário funciona. Agora, para ser criativo, você tem que entender como ele funciona, como a tecnologia funciona e, principalmente, como a sociedade quer que o advogado tenha a sua atuação. Porque o papel do advogado mudou. O papel de 1900... Quando é que foi feita a Constituição Federal? Alguns vão dizer 1998. Não vamos esquecer, você que é advogado e respondeu isso, shame on you, tá? Tô com pena de você, vergonha. A Constituição foi feita pela Constituinte de 86. Nós elegemos pessoas em 86, eles construíram durante 2 anos e ela foi promulgada em 88. Quando ela foi promulgada, ela já tinha sido feita. Os princípios de 86 na abertura da democracia, qual eram? Em relação à advocacia, nós precisamos de alguém que administre a justiça, nós precisamos de alguém que seja importante para este papel. Papel que até hoje nos é delegado. Nunca mudou. Nós somos indispensáveis à administração da justiça. Mas tem um detalhe. De lá para cá, a sociedade mudou e muito. A sociedade hoje se diz democrática. Eu tenho algumas críticas em relação a isso. Mas se diz democrática. A sociedade hoje se diz mais pensante. Eu também tenho críticas em relação a isso. Mas ela se diz mais pensante. Mas uma coisa eu concordo com o que a sociedade fala. Nós estamos pelo menos nos comunicando mais. Não de uma maneira correta, mas estamos nos comunicando mais. Na verdade, no meu ponto de vista, a gente não está se comunicando, porque comunicação na acepção da palavra significa eu falo e tu entende. Eu acho que hoje nós estamos gritando mais. As pessoas gritam muito. Gritam muito. Faz muito sentido até se tu for considerar todas as etapas do processo de comunicação, que às vezes ouvir é mais importante que falar, né? Uma escutativa para você entender e refletir e pensar, ela faz muito sentido. E, Gustavo, a última pergunta, antes da gente ir para o quadro Todos Somos Contadores de História, eu gostaria, o terceiro pilar ali, eu falei em tecnologia, falei em economia e a gente fala sobre cultura. E tu traz muito essa questão da sociedade. Tu me falou que a Revolução Tecnológica 5.0 no Japão já é conhecida, então a gente falou bastante de Constituição e do Brasil. Conta para nós como é que essa revolução aconteceu no Japão, esse país que eu tenho tanta admiração por causa da disciplina, da cultura deles, e o que tem acontecido lá? Compartilhe as informações que tu tens sobre essa revolução no Japão. Pois é, a revolução no Japão, e o que é mais interessante, ou talvez mais desafiador para nós, é o seguinte. Esse termo 5.0 foi cunhado lá em 2016, há 4 anos atrás. Ele não é novo, ele é velho. Para eles é velho. Mas é porque eles chegaram num estágio de tecnologia tão grande, ou seja, a revolução industrial para eles foi tão forte, e para nós ela engatinha em alguns aspectos, mas ela foi tão forte lá, que eles começaram a se dar conta que o que tem que evoluir não é a tecnologia, são as pessoas. Por isso, do 5.0 no Japão. E por isso que a revolução lá não é industrial, ela é de sociedade. Ela passa por pessoas e para as pessoas. Por isso também que nós aqui, aprendendo talvez um pouco com eles, aprendendo um pouco com aquilo que é fundamental, que é a questão cultural, nós deveríamos nos preocupar sim em fazer a revolução acontecer pela sociedade e pelas pessoas, e não por essa questão única e exclusivamente tecnológica, que é a revolução ainda 4.0 industrial, que começou na Segunda Guerra, nós estamos falando de 1940, 45. Quer dizer, nós estamos falando de algo muito antigo, se tu falar para pensar em tempo, principalmente, gente, porque vocês têm que se dar conta do seguinte, antigamente nós fazíamos planejamento de 10 anos, já faz muito tempo que se faz planejamento de 5 e de 3 anos. Hoje, planejamento mais de 1 ano é loucura. Nós temos que nos dar conta que a atual forma da sociedade ver o mundo mudou. E tu que é advogado, tu que é profissional, tu que trabalha com consultoria, ou trabalha na indústria, ou trabalha no mercado, tu tem que te dar conta disso. Mudou. E aí o primeiro paradigma, que é o primeiro que nós começamos a conversar, e talvez resuma muito bem tudo que nós estamos falando aqui, é cultura. A sociedade brasileira, ela também está mudando culturalmente. Eu não falo de política. Eu falo de mudança cultural. Os valores de alguns anos atrás são diferentes dos valores de hoje. Não se admite mais, isso é bonito de ver. Não importa partido, não importa política, mas não se admite mais problemas com compliance. Não se admite mais problemas. Alguém te diz o seguinte, tu desviou, isso está errado em qualquer lugar. Quando, há anos atrás, se alguém furasse a fila, alguém ficaria indignado. Hoje, a maioria fica. Nós estamos mudando enquanto povo, sim, e eu tenho fé que isso é uma coisa positiva. Acho que nós precisamos de direção, mas tenho fé que isso é uma coisa positiva.
Acontece que essa mudança da sociedade no Brasil está acontecendo ao mesmo passo, ou a passos em conjunto, com a mudança tecnológica. Daí o porquê, do meu ponto de vista, nós temos que investir, sim, com muita clareza, em cultura nas empresas, em treinar as pessoas, em retreinar as pessoas, em transformar as pessoas como agente de transformação da marca da tua empresa. Porque isso vai fazer a tua empresa chegar mais longe. E foi uma das coisas que eu me encantei muito, me apaixonei pela palestra que a Dayana fez sobre a Alice, justamente por esse motivo. De tentar transformar as pessoas nesse aspecto. Inclusive a transformação que ela fez ao vivo para nós no evento. Quer dizer, todo esse paradigma é muito importante. E é uma construção lúdica, obviamente, mas é uma construção que, para aqueles que têm um pouco de profundidade, o poço é mais fundo, né? E a água é mais cristalina, não esqueçam disso. Sem dúvida, eu estou adorando, Gustavo, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu vou fazer um fechamento, então, da palestra, que eu acredito que, quando se fala em inteligência emocional, nós temos que mudar as nossas crenças. E a Alice Perfeito. acredita em 6 coisas impossíveis antes do café da manhã, que é o que a Dayana e que a Flint acreditam também. E é por isso que a gente faz todo esse movimento. Eu acredito que o meu trabalho dentro das empresas é ser uma faísca para a transformação de uma cultura desejada. E aí a empresa faz o papel dela, nos valores que ela coloca como intenção estratégica, no propósito dela, para deixar a pessoa ser criativa, agir, né? Com certeza. Perante cada situação. Então, no passado, tu mesmo viu na minha palestra, se tinha muito a preocupação da excelência através dos processos rígidos, treinar funcionários em processos. Hoje, quanto mais forte a cultura, menos processo a empresa precisa ter. Porque eu vou entrar no modelo mental dele, de falar assim, olha, no meu lugar, o que você faria? Né? E ele vai Tem uma frase... Não, tem uma frase muito bonita, mas no sentido da acepção da palavra que tu está colocando, o general Osório, gaúcho aqui, que disse o seguinte: é muito fácil o dever de direcionar os homens livres, basta lhes mostrar o caminho do dever. Cultura. O caminho. Isso que tu falou. O caminho é o mais importante. Então, eu gostaria agora de te convidar para a gente construir um pouquinho, aplicar essa criatividade que existe tão forte em ti e em mim também, para a gente construir uma história que o desafio é o seguinte: pessoal que tiver palavras para nos colocar aqui, eu escolho 2 palavras e o Gustavo 3. E a gente vai anotar. Então, eu gostaria agora de sugestões para minhas 2 palavras, enquanto eu dou 1 minutinho para o Gustavo anotar a dele. Eu já anotei as minhas palavras. Tu já anotou as tuas? Quais são as tuas? Eu anotei, na verdade, 5 palavras. Tem que eu acho 3. que são importantes. Escolhe Só 3? 3. Tá. Isso. Alice, que para mim é muito importante quando eu me lembro de ti. Empatia e conexão. Empatia e conexão. Vamos ver se o pessoal colocou alguma sugestão aí de palavra que vocês acham que é importante para a nossa live. Vamos ver se alguém participa. O nosso desafio, Gustavo, é contar uma história, fazer o fechamento em 1 minuto. Então, anota as minhas palavras. É o pensar, que vem muito forte quando eu penso em Gustavo Rocha. Perfeito. Pensar, e a Carla falou evolução. E o Léo, futuro. Vamos colocar 6 palavras, então. Tá. Tecnologia, eu vou colocar aqui também. Obrigada! Olha aí. Ok. Vamos tentar colocar aqui. Pensar, tecnologia, futuro, evolução, envolvimento. Envolvimento, perfeito. Como é que vai acontecer? Então, você começa a história colocando era uma vez e você vai ter que abranger na tua história todas essas palavras mágicas. Você vai enviar, colocar o E, envia para mim, eu devolvo e você finaliza. Fica à vontade. Tá, todas as palavras que eu coloquei ou todas as palavras que... ou qualquer uma delas? Todas que foram sugeridas. Então, todas que foram colocadas e sugeridas aqui.
Isso, eu coloquei agora, Perfeito. o Paulo colocou pensar, agir, Mais persistência, fácil. vamos deixar no pensar. Obrigada, Paulo, mas Tá. vamos lá. Futuro, tecnologia, anotou? Tá, futuro, tecnologia, envolvimento, evolução, o pensar, vou pensar, tá aqui. Alice, empatia e conexão. Tá. Empatia e conexão. Então, esse é o nosso norte para contar no quadro. Bem-vindo ao quadro Todos Somos Contadores de História. Então, você começa com Era uma Vez e essas palavras. Era uma vez uma pessoa que se vestia de Alice e que gostava muito de falar de futuro e de evolução. E ela conheceu uma outra pessoa que era muito ligada à tecnologia. E ambos tiveram um envolvimento num evento chamado Hoje, que trazia dentro do seu bojo, na maioria das vezes, pessoas que queriam pensar, agir e persistir. Diante desta realidade, eles tiveram uma construção muito forte de evolução para o futuro das consultorias e dos projetos. E se não me falha a memória, tem alguma palavra que eu esqueci? Pode evolução, jogar para mim. Tá. Então, e eu deixo uma conexão. E existia um juiz que dava um norte, uma direção para todas as relações desse país das maravilhas. Nesse país existia a Alice, que tinha muita empatia pelos colegas palestrantes, profissionais, e uma conexão, envolvimento muito forte também pela sua evolução. Ela olhava para o futuro e via a tecnologia, a necessidade do pensar e o envolvimento com uma nova cultura. E, diante de toda essa realidade que aconteceu, né, evoluiu dentro de um caminhar em conjunto, nos mesmos princípios que a própria Alice determinava de encontrar propósito, dentro dos princípios que ela determinava que aquilo que vem de dentro é muito mais forte do que aquilo que está de fora, a exemplo do chapeleiro maluco, que nós precisamos construir um caminho cada vez maior, e aí, de novo, repetindo a palavra futuro, né? Um caminho cada vez mais próspero e um caminho, principalmente, em que as palavras de emoção, empatia entre as pessoas, se colocar no lugar do próximo e buscar na tecnologia o meio e não o fim, fosse uma trajetória de sucesso para todos nós. Uma ideia. Sensacional! Quem gostou, coloca o coraçãozinho aí. Que a gente... Olha, eu sabia que essa história final contigo ia ser emocionante. Eu fiquei arrepiada aqui, meu amigo. Muito obrigada por compartilhar as tuas ideias. Esse pensar sempre à frente, né? Que nos ajuda a evoluir tanto. Então, de coração, obrigada pela tua participação. Dá o teu recado final, coloca as tuas redes, o teu site, os teus artigos. Fica à vontade aí para convidar o pessoal. Obrigado, pessoal, pela audiência. É um prazer estar aqui com a Daiana. Realmente é um carinho, tenho uma empatia muito grande, um carinho muito grande por ela. Uma pessoa que conheci que tem uma troca, realmente, um envolvimento muito significativo para mim, como pessoa. E aí nós entramos naquilo. Quem quiser conhecer mais um pouquinho do trabalho que eu desenvolvo, gustavorocha.com, tem tudo lá. Tem meu WhatsApp, tem meu e-mail, tem o site, vai ter muita coisa. Eu tenho mais de 2.500 artigos publicados, tenho muito material aqui no Facebook, no Instagram, no Facebook, no YouTube, mas realmente eu acho que vocês, vendo o que eu falo e o que eu escrevo e o que eu desenvolvo, vocês vão ter a oportunidade de me conhecer um pouco melhor e fiquem à vontade para isso que nós fizemos hoje. Ou seja, fiquem à vontade para trocar ideias. Eu acho que é isso que faz com que a gente... Talvez o princípio de Kelsen, para quem é do direito, né? Que é a teoria pura do direito. É uma tese com uma antítese que gera uma nova tese. Então, nós temos que fazer isso na nossa vida. Nós temos que pensar para que as outras pessoas nos devolvam pensar e a gente possa sair com ideias novas, com novos pensares, oxigenação, né, na nossa vida. Eu acho que isso é fundamental para o nosso desenvolvimento, não tecnológico, mas como ser humano. Muito obrigada, Gustavo. Quem está entrando agora, essa live vai ficar gravada, então, no IGTV. Então, comentem lá o que vocês acharam, né? E muito obrigada. Estaremos sempre aqui com a Hora do Chá, então, às 5 horas. Na semana que vem, eu vou trazer a Mara Sampaio, que a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Atitude Empreendedora. Descubra o seu país das maravilhas através da Alice. Então, vamos continuar com o nosso tema aí.
para o nosso chá, a hora do chá da Flint, às 5 horas eu te convido também. Uma ótima quarta-feira. Bom jogo do Grêmio aí, em Porto Alegre. Hoje. Tem a função aqui. Tem a função. E tô ansiosa para te encontrar pessoalmente, tomar um café, um chimarrão, pra gente matar a saudade. Tá bom, meu amigo? Com certeza, vai ser um prazer. Muito obrigada, pessoal, pela audiência. É um prazer toda quarta-feira estar aqui com vocês. Obrigada de coração. Até lá, pessoal. Tudo de bom. Tchauzinho. Tchau, tchau.